alimentos e fazem ali uma retroalimentação dentro deles mesmos. Isso é o que acontece. Nós temos que ir contra isso, mas paralelamente a isso, nós temos que trabalhar o quê? A produção dos alimentos de melhor qualidade. Aí entra a questão dos biofortificados, porque a fome oculta é uma realidade, né? Vocês sabem disso, que a mandioca é maravilhosa, mas nutricionalmente a mandioca, se não combinar com outros alimentos, nutricionalmente é um alimento que não tem um valor nutricional significativo. Então, é a questão de você trabalhar. Então, o Brasil está trabalhando com 8 alimentos do consumo da sua população, mas que tem que se melhorar a qualidade disso aí. Então, nós estamos trabalhando com o calpi, estamos trabalhando com o próprio feijão, estamos melhorando o aipim, a abóbora, o batata do fogo, que foram mostrados. Então, você tem toda a questão de você trabalhar com a agricultura, com a soja de menos impacto nas menores propriedades, que é o que se colocou aí nos slides. Então, nós temos um país gigantesco, continental, que tem condições de não desperdiçar o momento, porque nós desenvolvemos tecnologia para isso, nós temos área para isso, nós temos tecnologia para isso, porque não vamos aproveitar essa demanda que virá. A demanda virá. E virá em cima de onde? Em cima das áreas degradadas. Agora, para você recuperar a área degradada, é caro. Pequeno produtor, agricultor familiar, recuperar a área degradada é caro. Então, nós vamos estar aumentando o maior nível de produção em cima dessas áreas que foram degradadas porque foram mal manejadas. Então, é uma recuperação que você vai fazer e vai poder trazer o que a gente precisa, que é o recurso, os dólares, para poder a gente desenvolver o nosso país, porque o nosso país precisa de muito dinheiro para poder compensar o desequilíbrio social que se tem. Ibá dos Santos, eu sou... Ibá, deixa eu só comentar só ainda em cima do que o Fred está colocando. Assim, eu não sou especialista nessa área, né, Fred? Eu trabalho com solos, né? Isso aqui é uma coisa meio pontual. Mas a questão do feijão, hoje, né, hoje a gente tem uma linha, tem várias pessoas trabalhando em melhoramento na questão de adaptação e da fixação biológica de nitrogênio e feijão, né? Mas parece que teve aquelas coisas assim, sabe, que junta aqueles fatores positivos, que a soja, no momento, no início, ela assumiu uma facilidade na adaptação, aí veio a soja, né? E o feijão, mesmo hoje com toda a tecnologia, a gente não consegue ter um índice de fixação igual ao da soja no feijão, né? Talvez várias dificuldades que aí eu confesso, não conheço ao fundo isso, mas tem muitas dificuldades fisiológicas, nutricionais, de interação mesmo, né, do bradyrhizóbio com o feijão, com as várias, e as estirpes também, né? A gente acredita que a gente vai... A população nativa que infecta, que aí a gente chama, assim, meio... qual é o termo que se usa? É vulgar, né? Então, mesmo que você inocule, a população nativa no solo, ela atinge, e aí é uma população de baixa eficiência que não deixa nodular, enquanto que a soja, né, você coloca você inocula com estirpes adaptadas e ela suplanta a população nativa que tem no solo. E aí você tem uma eficiência maior. Mas a gente está pesquisando, assim como está pesquisando também nas gramíneas, né? Antes de passar, eu não vou fazer nenhuma pergunta, né? Só observação em termos de tempo. Nós começamos, se não me engano, 18 horas em ponto, talvez 18h05. 18h20.
São 20, são 8h10. Então, eu peço a todos que perguntarem, inclusive você, Ibar, que sejam bem curtos na pergunta, para que dê oportunidade a outras pessoas de fazerem alguma pergunta, e depois gostaria até de perguntar aos palestrantes para disponibilizar os seus endereços eletrônicos, porque pelo tempo o cansaço vem. Eu já notei que já tem gente já cansada, e é natural isso, depois de um dia de trabalho, essa coisa toda. Enfim, só esse detalhe. E quem não assinou a lista ainda, não esqueça de passar, quando sair, assinar a listinha ali. Por favor, Ibarra, pode perguntar aí. Correto, eu não vou fazer pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que, todos nós, quando perguntarmos alguma coisa, temos que nos identificar, porque está sendo gravado o evento e está sendo transmitido pela Web TV. Eu sou Ibar dos Santos Silva, eu sou chefe da Divisão de Recursos Hídricos aqui do Clube de Engenharia, engenheiro agrônomo. Eu não vou fazer pergunta, eu vou apenas fazer uma explanação a respeito de um assunto que sucintamente, tá? Eu participei de 2 conferências, como já várias vezes falei, né? E na Rio +20, foi uma das conferências congressos que eu participei, evento, cimeira, como eles chamavam lá, eles falaram um axioma que eu achei extremamente interessante. E aí vem tudo isso que se desenvolveu a partir de 12, perdão. Eles falaram lá que o homem não pode passar 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem alimento. E aí, a partir daí, eles começaram a dar destaque à questão desses três axiomas, desses 3 componentes do axioma. Então, no que nos concerne, eu vi em 2014, quando eu participei da COP20 lá em Lima, em que, no momento que eu me identifiquei, assim, fazendo uma pergunta da plateia, me identifiquei como engenheiro agrônomo, um professor lá do Canadá falou comigo: olha, nós vamos decretar que é o Ano Internacional do Solo, nós estamos no Ano Internacional do Solo, vocês já falam lá no Brasil, dê destaque a isso, que isso é importante, que nós temos que fazer alimentação para o mundo. É meta da ONU, através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, acabar com a fome até 2030. Nós temos 14 anos para acabar com isso. Então, é importante a questão da leguminosa, é importante acabar com a fome, é importante que nós destaquemos também a inclusão social, é importante que nós também a produção de feijão, como o Fred falou, é importante a produção de alimentos, enfim, né? Agora, eu também queria dar destaque é o seguinte: a partir do momento que eu participei, então eles começaram a mandar publicações para mim, muitas publicações, né? E, a partir de 2015, eu recebi 1.066 publicações virtuais. E isso é de importância para todos nós aqui, tá? O que eu fiz? Eu não posso guardar para mim essas publicações virtuais. Além disso, quando eu participei lá na conferência, eles me deram uma mala de publicação que eu não pude trazer, porque a Avianca queria me cobrar o dinheiro. Eu falei assim: eu não vou pagar isso não. Vocês ficam com a mala aí, excesso de bagagem. Eu falei assim: não vou pagar isso não vou pagar excesso de bagagem. Vocês ficam com a mala aí, que a publicação são da ONU, se virem vocês. Tá? Passado um ano, eles mandaram a mala para mim de graça. Um ano depois, mandaram para mim a mala de graça. Um bando de vigarice mesmo, né? Bom, enfim, essas 1.500 publicações, sendo 500 delas físicas, e 400 físicas, e cerca de 1.100 virtuais, eu coloquei na biblioteca do Clube de Engenharia. Tá? E estão aí à disposição. Tá? Então, para a pessoa adquirir a publicação virtual,
né? É quase como uma livraria, não é uma biblioteca, de graça. A pessoa precisa dar seu e-mail para que seja remetido, ou seja, fazer uma comunicação através aqui da biblioteca. Então, essa eu acho importante. Tem sobre energia voltaica, energia solar, sobre água, sobre alimentação. Eu separei, eu não sou bibliotecário, eu separei para os assuntos que eu recebia, né? Então, eu separei agronomia, coloquei lá publicações de agronomia e tal, mas muitas outras, tem engenharia, a questão de engenharia florestal, enfim, está aí à disposição, né? E eu peço aos colegas que solicitem. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Eu queria saber o seguinte, quem tem alguma pergunta a fazer? Pode pegar o microfone. Jorge Ferre. Jorge Ferre. É você, Jorge? Ô, Jorge, só identificar e fazer a pergunta. Meu nome é Jorge Ferrer. Pois não. Eu sou extensionista rural, trabalhei em Goiás e muito tempo fui homem de campo. Exatamente, sou ruralista. O pessoal está falando em feijão. Eu andei muito em Goiás, no estado Centro Nacional do Feijão. Agora, tem um detalhe. Eu fui no supermercado a semana passada e o feijão carioca estava a R$10 o quilo. O feijão regula mais ou menos R$5 o quilo. Quando o açúcar é R$2,50, quando está muito caro, R$3, o arroz fica em 4, 5, 6. Então, um dos problemas que escutei em Goiás, a dificuldade do feijão com relação à colheita. E tinha um trabalho para fazer o feijão meio arbustivo, para fazer a colheita. Eu não tenho dúvida de que o feijão é um alimento muito útil para a população. Eu vou dizer por quê. Quando eu cheguei na rural, em 56, o feijão era o prato dos nossos estudantes. Era todo dia. Quando casei, minhas filhas comiam feijão quase todos os dias. Só que agora que eu sou avô, meu neto não come feijão. Então, tem que estudar o feijão sobre outras características também, com relação ao hábito alimentar. Querer matar a fome, mas também tem um hábito alimentar. Então, eu queria deixar que se procurasse o Centro Nacional do Feijão para abrir mais o trabalho, pesquisar mais o que se pode fazer para esse alimento muito rico chamado feijão. Eu sou peruano. E aqui se fala em algumas variedades, só que lá no Peru tem feijão de tudo quanto é cor, de tudo. Então, por que não fazer um intercâmbio? De procurar germoplasma, que se chama, né? Para fazer justamente a possibilidade de ter variedades. E outra experiência que é importante, que aqui estavam falando, se me desculpe, já estou terminando, a soja. A soja veio dos Estados Unidos. Eu trabalhava no Rio Grande do Sul, não passava mais de 700 quilos por hectare. Por quê? Era uma variedade que vinha dos Estados Unidos e a agronomia, os estudiosos, nós, a pesquisa, começou a trazer a soja cada vez através dos novos cultivares, adaptações, a genética, foi saindo. Inclusive, a soja era plantada em Ribeirão Preto. Ela foi para o Rio Grande do Sul, tiravam o óleo de soja para o cortume e depois ele veio subindo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, hoje é uma grande riqueza. Então, o Brasil tem a possibilidade de diversificar mais suas produções agrícolas e continuar sendo o celeiro do mundo. Mas o feijão é um grande desafio. Eu acho que para os agrônomos, para os especialistas, era bom retomar o feijão, porque o feijão, inclusive, pode fazer muita diferença no combate à fome. Muito obrigado. O Centro de Feijão, que o Pedro está falando, é, na verdade, Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, é em Goiânia.
não é, São Jorge? Santo Antônio, lá. A gente trabalhou com Braga, com Santa Rosa, né, a soja e tal. Mas queria falar do feijão, eu acho que é questão de costume, né, cultural. Eu vou buscar em São Paulo feijão, porque eu gosto do carioquinha, né, que chama carioquinha, não existe aqui. Gosto do mulatinho, gosto... Aqui só tem o preto, você não acha outro. É questão cultural. Se existe demanda, aparece. E eu acho que é isso que eu queria salientar, Leonel. É sobre a resposta que a agricultura dá à demanda. Quer dizer, é difícil eu dizer aqui que alguém passa fome por falta de alimento. Existe a produção de alimento no Brasil todo, existe a disponibilidade. A gente passa fome por falta de dinheiro, mas não por falta de alimento no mercado. E no momento que existe a demanda, a agricultura atende. O feijão com 90 dias, a gente está colocando o feijão no mercado. Não são 90 dias, 3 meses, é muito rápido. Então, é só questão de... que a resposta da agricultura é muito rápida. O problema todo está na cultura das pessoas, que eu acho que isso é grande importância aqui para o Rio de Janeiro, a gente trabalhar no consumo das leguminosas no aspecto cultural. Quer dizer, colocar mais feijão à disponibilidade do pessoal, colocar soja, que não é difícil encontrar na prateleira a soja, e aí começa a aumentar a demanda. E aí nós vamos consumir o feijão produzido lá no Paraná, lá no Vale do Iguaçu, vamos consumir o feijão lá produzido em Vicentinópolis, em Morrinhos, né? Porque aqui no Rio de Janeiro é muito difícil se ter um incentivo à agricultura. Né? Os políticos aqui no Rio acham que a agricultura não existe no Rio de Janeiro. E não é verdade. Existe muita agricultura no Rio de Janeiro. Alguém mais? Ninguém mais? Mais alguém? Ninguém? Então... Ninguém? Então vamos... Boa noite. Eu sou curiosa. Essa proteção do solo com essa forragem seca, eu sou Márcia, engenheira civil. Então, ela é adquirida separado? Ou é a própria, próprio cultivo que ele guarda para depois? Não, Pedro, fala sobre isso aí. Depende, Márcia. A gente pode fazer de várias maneiras. Existe o sistema que o pessoal planta a forrageira, planta a gramínea, só para fazer cobertura do solo, mais nada. Né? Existe o pessoal que planta a forrageira junto com o milho, colhe o milho e solta o boi no meio da forrageira, a safrinha de boi, que a gente fala. Quer dizer, ele tem uma lavoura, ele colhe o milho e depois colhe a carne do boi que vai pastar essa cobertura em seguida. Então, existem várias possibilidades. Existe aquele pessoal que pega a pastagem, dá uma melhorada e planta as culturas anuais, aí tem soja, tem milho, tem sorgo, tem feijão, né, várias culturas que podem ser plantadas. E tem também a gramínea, né, a gramínea sendo usada como cobertura no meio da seringueira, no meio no café, né, no mamão e nas culturas também perenes. Então, se tiver uma areazinha lá, planta braquiária, que com certeza eu garanto que vai ficar muito bonito. Não, e aí a questão da dissecação, aí a gente fala em dissecação. Na agricultura mais tecnificada, a dissecação é feita com herbicida. Mas eu posso fazer dissecação manual também, posso fazer dissecação com máquinas. Né? Uma segadeira também faz, uma roçadeira, tudo é possível. Então, existem várias opções. Né? Como na engenharia civil, na engenharia agronômica, também a gente tem várias ferramentas. Né? Tem N ferramentas, a transgenia é uma delas, e não é a única, é uma delas. Eu tenho que usar a transgenia, como eu vou usar a coletadeira, como eu vou usar a máquina de plantio, como eu vou usar os outros venenos, eu tenho que usar essas ferramentas. É a mesma coisa, eu escolho entre o tijolo